o que é o que não é um talento e como você vai liderar um talento para que você tenha um time de alta performance, resultados constantes e crescentes, sem que você precise descer na execução. Ou seja, o time realmente faz a engrenagem funcionar com resultados reais, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que discutir aqui, e aí eu preciso te falar, o que é um talento? O que é de verdade um profissional que você tem no seu time? Você fala, poxa, essa pessoa é um talento e merece um desenvolvimento destacado, diferenciado, porque é assim mesmo. A gente vai tratando cada liderado de acordo com o momento e potencial dele ou dela. A gente não trata todo mundo igual. Claro que como seres humanos, todos são iguais. Não é sobre isso. A gente não está falando de uma distinção como pessoas, mas como profissionais. Porque na jornada de carreira, as pessoas vão fazer caminhos distintos. E respeitar e entender os caminhos de cada um faz parte do processo. Mas lembra de uma coisa, é um fato, goste ou não, é o que é. A gente não trata todos os liderados da mesma maneira. E é assim que é. De novo, como seres humanos, todos temos a mesma condição. Mas como profissionais, nem todos têm a mesma ambição, nem todos estão a fim de fazer dar certo. Muita gente diz que quer, mas poucos estão a fim de fazer o que tem que ser feito, né? E o que tem que ser feito é óbvio, de forma limpa, íntegra, é isso que a gente ensina aqui na Bolsa Executiva, mas nem todo mundo está a fim. Por quê? Porque sim, envolve você querer se desenvolver, envolve você estar predisposto, predisposta a passar por um processo de transformação, porque é cada indivíduo que muda, né? Não é o meio, é o indivíduo. E aí, a partir das nossas atitudes e ações, o meio vai se reconfigurando. Isso é muito importante. Só que muitas pessoas preferem ficar numa posição de vítima e não se esforçam por mais que o líder dê feedback. Então, você precisa identificar quem são de fato as pessoas, os profissionais do seu time que são talentos. Eu vou falar agora o que é um talento, o que não é um talento e que tipo de desenvolvimento a gente dá para o talento. A primeira coisa, eu vou falar para você o que não é um talento. O que não é o talento. Não é aquela pessoa que você fala assim, nossa, é o meu melhor executor, a minha melhor executora. O seu melhor executor, a sua melhor executora, aquele profissional que se posiciona como melhor naquilo que faz e entrega resultado pra caramba, tal, não necessariamente é o talento. Porque o talento não tem a ver com o conhecimento aprofundado da execução, mas tem a ver com outras coisas que eu já vou te falar. Então, muitas pessoas, até dentro do dia a dia do mundo corporativo, têm uma dificuldade de entender, poxa vida, mas por que não fui eu promovida? Por que não fui eu promovido? Se eu sou o talento. E o que é o talento? Eu entrego pra caramba, eu sou bom no que faço, eu sou a melhor em resultado, eu sou o melhor na entrega, eu que conheço o sistema, eu que faço as fórmulas mais loucas no Excel, eu que deixo o dashboard maravilhoso, né? Ou qualquer coisa mais técnica e específica. Por que isso? O fato de ser um excelente executor ou uma excelente executora prova que a pessoa está pronta para aquela função. Mas de maneira alguma prova que a pessoa está pronta para funções assim e muito menos predisposta a viver um desenvolvimento alinhado com o crescimento de carreira. O que são essas pessoas que fazem muito bem o seu trabalho? São os melhores executores, as melhores executoras, resultado consistente. São aquelas pessoas que tendem a fazer uma carreira de especialista. Elas vão ficar numa limitação de crescimento. Se e somente se a fortaleza dessa pessoa, desse profissional, for única e exclusivamente uma execução com maestria. É claro que o talento, ele tem a execução também, né? Dependendo do cargo onde ele está. Quando a gente está na base, a gente vai identificando os talentos na base. Quando o cargo ainda é um cargo de execução. Mas o que diferencia as pessoas que ficam uma vida inteira na execução de pessoas que sobem o nível de jogo? É isso que eu quero que você tenha muita clareza. Por quê? Não adianta você pegar o seu melhor executor, sua melhor executora e levar para um tipo de desenvolvimento que essa pessoa não tem interesse. E muitas vezes as pessoas não dizem. Ninguém vai dizer assim, olha, nem me desenvolve porque eu não quero. Não dizem, mas muitas não querem, tá bom? Então não olhe para a pessoa que entrega mais resultado e que conhece melhor dos sistemas ou do processo como a pessoa para talento de uma promoção. E o que é o talento, então? É aquele profissional que tem potencial para crescimento. Ou seja, é aquela pessoa que você olha e diz, poxa vida, essa pessoa tem condição de sentar na minha cadeira no futuro, eu vou desenvolver para isso. São aqueles que você vai escolhendo como sucessores, que são os profissionais que vão sentar na sua cadeira para que você possa subir. Porque todo mundo que está aqui comigo já sabe, né, gente? O lance é preparar pessoas para subir de nível. Nenhum líder padrão bússola fica preocupado em se defender no cargo, mas tem esse olhar e esse posicionamento estratégico de entender que o lance é preparar pessoas para que eu possa subir para níveis mais altos.
tá bom? Isso é muito importante. Então, o potencial para crescimento é aquele que pode ser o seu sucessor ou sucessora. E aonde a gente vai identificar isso? No comportamento, na atitude, na maneira como essa pessoa lida com questões do dia a dia, com desafios, com feedback e tudo mais. Eu vou te falar agora como você avalia um talento, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente, o seu melhor executor, a sua melhor executora, não é necessariamente o talento para subir de nível. Lembra? O melhor executor não será executivo. Não é porque faz muito bem o trabalho que você vai pegar essa pessoa e subir para um nível acima, para uma liderança mais sênior. Não. Existem pessoas da execução que chegam num primeiro nível de liderança. E muitos líderes, você que está aqui comigo, na sua maioria provavelmente são líderes, muitos líderes chegam no topo da carreira ainda no meio da jornada. Por quê? Porque se posicionam como aquele líder daquele cargo, mas não se posicionam como líderes de cargos acima, como grandes executivos, que a gente chama aqui de executivo 30K+. Então, se você quer jogar o alto nível de jogo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. O melhor executor não será executivo. O líder executor não será o líder executivo 30K+ do futuro, percebe? Então, o seu liderado executor, que faz com maestria e entrega resultados incríveis, está só se provando no cargo. E quando você percebe quem é a pessoa que não é o eterno especialista, ou o que a gente chama aqui na bússola executiva de um executor eterno, significa que o talento não entrega resultado? Absolutamente não. Significa que talento, então, não sabe fazer o trabalho da execução? Claro que não, né? Por favor, vamos entender o que eu estou falando aqui no detalhe, o que significa. Por quê? Carreira no detalhe. É no detalhe que você percebe as pessoas, é no detalhe que você é percebido e é no detalhe que resultados exponenciais acontecem e líderes saem da execução e se tornam líderes executivos. Então, como você vai avaliar um talento? A primeira coisa que você vai olhar num profissional para dizer, poxa, essa pessoa é um talento, quais são os indícios, tá bom? A primeira coisa é a mentalidade desse profissional. E o que eu quero dizer com isso? Muitos profissionais, até em cargos de liderança e altos executivos, têm o mindset do executor. E o que é o mindset do executor? É aquele profissional que olha só para si, que só se preocupa com o seu resultado, que não olha para os lados, não olha para a área, não olha para a empresa. Esse é o mindset do executor. Tem outras coisas, por exemplo, um profissional que não gosta de se desafiar, é um profissional que tende a fazer só quando é demandado ou empurrado. Então, esse tipo de profissional, eu fiz minha parte, olha, isso não é comigo, isso é contra a área, ai, não fui eu, foi fulano. Sabe aquela pessoa que foge da busca pela solução, que fica procurando culpados ou empurrando o problema para cima de outras pessoas? É um profissional de mindset executor, que está mais preocupado com a sua execução e se prevalecer através de um conhecimento técnico do que entender que o grande lance não tem a ver com só o que eu sei ou o que eu faço, quão bom eu sou e se eu passo por cima dos outros para mostrar que eu sou melhor. Esse é típico executor eterno. Esse aqui não dá para subir. O mindset do profissional é a primeira coisa que você tem que observar. E o que é o mindset do executivo? Entre muitas coisas, é óbvio que eu não consigo falar tudo aqui, inclui esse olhar para o todo, inclui a pessoa ter uma visão mais amplificada e não ficar lá só, eu fiz o meu, isso não é comigo, isso é do outro, você entende? É um profissional que se coloca mais à disposição para fazer dar certo. É um profissional que está focado no seu crescimento, é um profissional que olha para os desafios de uma maneira na busca pela solução e não simplesmente sendo a corneta do apocalipse, que a gente fala muito isso, né? O executor, ele tende a ser a corneta do apocalipse. Não vai funcionar, isso não dá certo, isso é problema, isso eu já tentei, isso né. Corneta do apocalipse não é talento. Aquela pessoa que só fica falando de problemas e o quanto tá difícil e fica jogando na sua cabeça um monte de problema, qualquer problema que tem, joga nas costas do líder, como se o líder tivesse que fazer tudo, resolver tudo, interceder o tempo inteiro. Isso não é um talento. Uma pessoa que não sabe lidar com as adversidades do dia a dia, que não sabe lidar com questões que vão surgir, não é um talento. Ah, mas o papel do meu líder não é fazer? Não. Ah, e o papel do meu líder não é me dar todas as respostas? Não. Isso é típico do mindset executor, que acredita que o líder é quem tem que ter todas as respostas, quando na verdade não é isso. Um time de alta performance, ele é composto por profissionais com skills e expertises distintas e é exatamente essa mistura que faz com que a entrega aconteça, não porque o líder é quem sabe de tudo, percebe? Isso é muito importante. Então, exemplos aqui. Primeira coisa que você vai identificar num talento é uma habilidade executiva, tá bom? Então, a gente chama isso de visão holística de negócio. O que é essa visão holística de negócio? É a sua capacidade, ou seja, a capacidade do seu liderado, de entender o cenário e o contexto onde ele ou ela está inserido e quais são as melhores alternativas. Agora, olha aqui o detalhe.
O especialista, o executor eterno, ele encontra soluções para resolver o problema da entrega dele ou dela. Não, eu preciso entregar isso. Eu já sei, eu mexo essa alavanca e eu entrego isso. Mas o talento, ele não olha só o que eu tenho que fazer para entregar o que eu preciso fazer. Mas qual é a melhor forma de entregar o meu resultado e que faz sentido para a área onde eu pertenço e para a empresa onde eu trabalho. Isso é visão holística de negócio. Nem todos os seus liderados têm isso, eu tenho certeza. Talvez você tenha talentos para especialistas, mas não talentos para serem sucessores. O sucessor, ele olha de forma mais ampliada para os temas. O sucessor senta com você para discutir o resultado da área, não só o dele ou dela. Senta com você para falar sobre a estratégia da empresa e se coloca à disposição para gerar valor na empresa, na área, não simplesmente no seu resultado. Porque tem uma diferença entre entregar resultado e gerar valor. Resultado qualquer bom executor entrega, mas gerar valor só quem tem mindset executivo, só quem tem visão holística de negócio, quem se posiciona de uma maneira a ser percebido, visto e realmente tratado como talento. Percebe as diferenças? Então, mindset executivo, você tem que observar se o seu liderado ou liderada tem. Visão holística de negócio é um segundo ponto fundamental que vai determinando quem são os talentos e quem são os executores eternos. Terceira coisa, esse profissional tem foco no próprio desenvolvimento? Porque muitas pessoas, de novo, dizem que querem, mas poucas se dispõem a se desenvolver no sentido certo. Então, um exemplo. Paty, não, eu tenho aqui, vamos usar o exemplo de um analista, tá bom? Eu tenho aqui um analista super dedicado, que, nossa, vive fazendo vários e vários cursos de Excel avançado. Avançado, Master Power, Power BI, Power não sei o que lá, faz um monte de curso, mas todos eles são técnicos. E aí, quando você dá um feedback para essa pessoa de um comportamento, de uma atitude, da maneira como falou, se posicionou ou quando se isentou, a pessoa não consegue receber. Não tem abertura a feedback. Isso não é um talento. Isso é um executor eterno. Mas está focado no desenvolvimento? Sim, mas naquilo que ele ou ela quer e não naquilo que ele ou ela precisa desenvolver. Isso separa, tem um abismo entre as pessoas se desenvolverem no que elas querem e se desenvolverem no que elas precisam. E eu vou te falar, o grande salto de carreira acontece quando você se desenvolve no que você precisa e não no que você quer. O que é que você precisa? Aí você vai ter que descobrir através de processos que a gente ensina aqui, né? Tem a forma certa de pedir o feedback, não adianta pedir o feedback, e aí, o que você tá achando do meu trabalho? Porque a pessoa vai te dar feedback do hoje, vai te dar feedback de futuro, enfim, tem outras coisas aí, daria aí uma outra aula que a gente pode fazer. Mas agora o que você tem que prestar atenção como líder, nos seus liderados, quem são as pessoas que de verdade têm abertura a feedbacks que não são técnicos apenas. Porque é muito fácil a pessoa que ama a execução se especializar. Então, eu sou uma pessoa da área, sei lá, de tecnologia XPTO. E ela só faz curso dali, só da tecnologia. Mas olha, tem 275 cursos, mas são cursos técnicos. Isso é típico do executor eterno. Entende? Por isso que eu falo uma coisa, e é muito real. Eu falo que entrar na bússola executiva é uma peneira mesmo, que você vai separando os profissionais que realmente querem se desenvolver naquilo que precisa ser desenvolvido, e não só no que eu quero me desenvolver. Entende? Então, pessoas que olham e falam assim, poxa, eu quero desenvolver um mindset executivo. Eu quero desenvolver habilidades executivas e não da minha função, não executoras. Eu quero desenvolver a liderança executiva ampliada. São as pessoas que vêm para dentro da bússola. Porque elas entendem que o seu crescimento acontece quando você sai daquilo que é o seu dia a dia e levanta o seu nível de visão e atitude através de um posicionamento executivo no padrão bússola. Então, isso mostra o quanto esse profissional está afim. E por isso que não é incomum a gente ver quando um profissional que entra na bússola executiva, por exemplo, você que é líder, quem é aluno pode escrever isso melhor até para não ficar só o padrinho falando, mas quando você entra na bússola executiva, você aplica aquele primeiro script, o que acontece? Muitos já veem as portas se abrirem, entram em reuniões que não entravam antes, participam de assuntos que não participavam, alguns já têm aumento, outros promoção imediata, mas por quê? Porque você mostrou que você está afim de ter um desenvolvimento executivo. Isso te coloca, tira você daquele bololô de executores e te coloca na linha de sucessão. Você percebe? Então, pequenos movimentos certeiros e consistentes tiram as pessoas da execução eterna e levam para uma condição de uma sucessão. Mas não adianta você só sair da lista, você precisa perpetuar esse posicionamento executivo, o dialeto executivo, para que isso se materialize numa promoção efetiva e crescimentos continuados, percebe?